pessoal? Então, conforme prometido, nós vamos finalizar agora o último, não o último tópico, porque na verdade o último tópico nós já trabalhamos em cima dele, mas dentro do último tópico ficou lá em classe de palavras, classificação, trabalhamos. Flexões, tanto nominais quanto verbais, trabalhamos. E agora sim, conforme prometido, cada palavrinha do edital esse curso iria trabalhar, né? Eu falei que talvez não desse tempo, mas que era pouco provável, e ainda bem, deu tempo de trabalharmos tudo. Então, a última palavrinha que está sem trabalhar, vamos trabalhar com ela agora, que é lá no tópico classe de palavras, a palavrinha emprego. Então, veja bem, pessoal, nós já falamos que existem 10 classes de palavras, já vimos que algumas delas, a maioria, apresentam subdivisões, trabalhamos com a subdivisão, vimos também que a maior parte apresenta aquela questão da flexão, da variação, também já trabalhamos. Agora, quando se fala em emprego das classes de palavras, é o seguinte, emprego é o uso, é a aplicabilidade, é como que essas palavras são usadas, como que eu transformo essas palavras em frases. A questão do emprego, ela é bem ampla então, né, já que é o uso dessas palavras. Mas, de modo geral, a nossa banca, a Fundação Mariana Rezende, a FUMARC, que é a nossa banca organizadora, de modo geral, quando ela coloca no edital essa palavrinha emprego, ela foca especialmente no emprego de pronomes e de verbos, tá? Então, lembrem-se, falou em classe de palavra, a minha sugestão, que eu já até falei com vocês, mas vou reforçar, se você tiver que revisar alguma coisa na véspera da prova, de língua portuguesa, gramática, sugiro que revise conjunção. Conjunção, ela é a queridinha das bancas, inclusive da nossa. Agora, em termos de emprego, de uso, quais são as classes de palavras depois da conjunção? Então, conjunção é para todos os aspectos, né? A gente já comentou isso. Pode cobrar conjunção na morfologia, pode cobrar na sintaxe, na área de oração, de várias maneiras. Na matéria de semântica, sentido. Agora, classe de palavra enquanto emprego é o verbo e o pronome. Essas duas são as mais cobradas, são as mais queridas, digamos assim, pela FUMARC, tá bom? O verbo e o pronome. Agora, em relação ao verbo e ao pronome, o emprego dessas duas classes se faz no que diz respeito ao pronome, especialmente no pessoal e no possessivo, tá? Então, pronome nós vimos que são 6. Dentro de pronome tem 6 possibilidades. Desses pronomes, nós temos o pessoal e o demonstrativo, aliás, falei errado, demonstrativo. O pessoal e o demonstrativo são os mais cobrados. Então, na tela comigo, você vai perceber o seguinte. Os empregos dos pronomes, então, eu não vou mencionar todos que existem aqui, mas a gente vai trabalhar focando, então, especialmente nos mais cobrados. Dentro de pronome pessoal, nessa aula, eu apenas esquematizei, porque na aula anterior eu comentei muito por alto com vocês, e aqui eu só pus o esqueminha, só para você ter essa visualização. Pronomes pessoais, nós já vimos, né, que eles representam as pessoas gramaticais ou pessoas do discurso, que são 3, a primeira, a segunda e a terceira, e esses pronomes pessoais, por excelência, são as palavrinhas eu, tu, ele, né, com o feminino ela, nós, vós, eles, elas. Esses são os pronomes pessoais por excelência, mas os pronomes pessoais têm subdivisão, esses são os que nós chamamos do caso reto. Então, nós vamos resumir isso aqui, pessoal, em uma palavrinha, de modo geral, isso é um resumo, de modo geral. Os pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles são empregados na função de sujeito, tá? Então, resumidamente falando, é isso. Quando que eu uso, quando que eu emprego os pronomes pessoais por excelência, eu, tu, ele, nós, vós, eles, que são classificados, então, com pronome pessoal reto, ou do caso reto. Então, lembra que eu falei que o pronome pessoal tinha subdivisão. Os pronomes pessoais retos, ou do caso reto, são aqueles que exercem tradicionalmente a função sintática de sujeito. São palavras como eu, tu, ele, nós, vós, eles. Beleza? Pode permanecer na tela. Nós vamos agora falar dos pronomes pessoais oblíquos. Então, o pronome pessoal, como o nome já diz, ele representa as pessoas gramaticais. As pessoas do discurso, que são 3. A primeira, a segunda e a terceira. Pronome pessoal reto, ou do caso reto, são as palavrinhas que são os pronomes por excelência, eu, tu, ele, nós, vós, eles, que são usados na função sintática de sujeito. Agora, nós temos os pronomes pessoais, que são subdivididos agora em oblíquos, ou do caso oblíquo. Aquele que na aula passada eu falei com vocês que eles substituem, eu não posso falar que ele ama eu, né? Então eu falo que ele me ama. Então, essas palavras aí são pronomes pessoais oblíquos. Os oblíquos vão se subdividir em átonos e também em tônicos. Nós já comentamos em aulas anteriores, nós vamos reforçar a de átono, a de ausência. A ausência de quê? A ausência da
preposição. Então, pronome pessoal, por excelência, é o pronome pessoal do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, que exerce a função de sujeito. Mas nós temos palavras que representam essas palavras aí, que são os pronomes pessoais oblíquos. Os oblíquos são subdivididos em átonos e tônicos. A de átono, a de ausência. A ausência de quem? A ausência da preposição. São palavrinhas como essas que você visualiza aí na tela. Me, te, se, o, a, lhe, nos, vos, se, e seus plurais, os, as e lhes. Esses são pronomes pessoais oblíquos átonos. E nós temos ainda os oblíquos tônicos. Eu brinquei que T de tônico, T de tem. Tem o quê? Tem preposição, né? Essa preposição pode aparecer na frase ou pode aparecer embutida no próprio pronome. São palavrinhas como mim, comigo, olha aqui, ó. Mim, a preposição apareceria na frase. Ele gosta de mim ou de mim. E tônico, comigo também é um pronome tônico, vem embutido. Então é o seguinte, os pronomes pessoais por excelência, eu, tu, ele, nós, vós, eles, exercem qual função? Sujeito. Então isso é o emprego. Quando que eu vou empregar pronomes eu, tu, ele, nós, vós, eles? Na função de sujeito do enunciado. Já nas demais funções sintáticas, eu não posso empregá-los. Eu emprego, por exemplo, os oblíquos tônicos ou os oblíquos átonos. Enfim, eu emprego os oblíquos. Então vamos voltar na tela comigo. Lá onde eu coloquei assim, ó, oblíquos, você vai colocar especialmente a função de objeto. Não é só essa função que ele vai desempenhar, mas é especialmente a função de objeto. A gente já estudou objeto, né? A gente já viu que objeto é o complemento do verbo. Então, por que eu não posso falar que ele ama eu? Porque a palavrinha eu é o pronome pessoal do caso reto e ele só pode exercer a função de sujeito. E nesse contexto, ele é o sujeito, tá beleza aqui? Mas ama é um verbo que pede um complemento, que pede um objeto. Na função de objeto, então, eu uso os pronomes pessoais oblíquos, ou do caso oblíquo. Então, pronome pessoal oblíquo, pronome pessoal do caso oblíquo, são aqueles que vão representar as pessoas do discurso, vão substituir os pronomes pessoais retos, agora principalmente na função de objeto. Os oblíquos átonos sem preposição, os tônicos com preposição. Mas oblíquo é sempre especialmente na função de objeto, tá? Então, olha só no exemplo. Ele me ama, tá vendo? Então, o verbo amar nós já vimos, ele é VTD, e esse me aqui está na função de OD. Então, eu usei o ele, que é um pronome reto, e na sequência o me, que é um pronome oblíquo átono. Entreguei-lhe o livro. Nós já sabemos que nesse contexto o verbo entregar é VTDI, ou bitransitivo, né? Quem entrega algo a alguém. Entreguei o quê? O livro. A quem? A ele, representado aqui pelo lhe, que é o nosso objeto indireto. Então, observem que a gente já falou isso, mas só reforçando bastante. Isso que é emprego. Só para não ficar achando que eu deixei faltar alguma coisa de tal, né? Emprego dessas palavras é isso. Eu tenho um pronome, eu tenho que saber empregá-lo. O objeto indireto, ele exige preposição. Mas o pronome oblíquo átono, ele não tem preposição. Então, eu posso ter um objeto indireto representado por pronome pessoal oblíquo átono e por isso não tem a preposição, que é o caso da palavrinha lhe, nesse contexto que você visualiza lá embaixo, no finalzinho do material, entreguei-lhe o livro. Então, esse lhe aí é um objeto indireto, mesmo que não tenha preposição. É porque o pronome que representou o objeto indireto foi um pronome oblíquo átono. O oblíquo tônico, a preposição pode aparecer na frase ou ela pode aparecer embutida no próprio pronome. Olha lá no finalzinho da tela. Ele gosta de mim, né? Então, esse de puxa uma setinha para o mim. Então, por causa da preposição, então a palavrinha de sempre é uma preposição. Por causa da preposição de, o pronome mim vai ser classificado como oblíquo tônico. T de tônico, T de tem preposição, né? Eu trouxe isto para ti. Esse para também é uma preposição. Por isso, o pronome ti é um pronome oblíquo tônico. E agora a preposição embutida no próprio pronome. Quer sair conosco, né? Então, esse conosco é como se fosse um com mais nós. A gente coloca tudo junto ali na forma conosco. Então, pessoal, quando eu falo em emprego de classe de palavras, é principalmente o pronome e o verbo. No caso dos pronomes, são principalmente os pessoais e os demonstrativos. Mas no caso específico dos pronomes pessoais, você vai se lembrar de que eles têm subdivisão, reto, empregar na função de sujeito. Oblíquo, seja o átono, seja o tônico, de modo geral, empregar na função de objeto, né? Direto ou indireto. E no caso, ainda dentro de pronome, temos os pronomes pessoais de tratamento. Pronomes pessoal de tratamento, você visualiza alguns aqui na tela. Eu não vou me alongar tanto neles, porque na aula de correspondência oficial vai ser falado muito sobre essa questão aí, tá? Porque faz parte da correspondência oficial saber qual o tratamento adequado. Mas aqui, jogo bem rápido, anote rapidão. Você, situações informais. Então, eu uso o pronome pessoal de tratamento você em situações informais. Gente, primeira coisa, ó, se é de tratamento, o nome de estudo, é a forma como eu vou tratar o meu interlocutor, tá? Então, você em situações informais. Senhor e senhora
em situações de respeito, de formalidade. Galera, a gramática não fala nada de idade. Você pode conversar com uma pessoa jovem e chamar de senhora, se você quer demonstrar respeito. Como você pode conversar com uma pessoa mais velha e chamar de você, se tiver uma intimidade, né? Eu sempre cito o caso da minha avó. Infelizmente ela já faleceu, mas eu era muito próxima, muito amiga dela, e a gente conversava sempre e eu a chamava de você, apesar de ela ter lá, ela faleceu aos 80 anos, então ela tem quase 80 na época dos nossos altos bate-papos, e eu falava você, pelo grau de informalidade e intimidade que nós tínhamos. Então, a gramática não fala em idade, tá? Fala em respeito e informalidade. Então, você, para situações de intimidade, de informalidade. Senhor e senhora, situações em que eu quero mostrar um respeito, uma formalidade maior. Senhorita, esse sim, não é idade, mas é exclusivo para pessoas, para mulheres solteiras. Exclusivo para mulheres solteiras. Eu, professora Ludmila, sou casada, então meu interlocutor não pode me chamar de senhorita. Então, senhora seria o caso para mostrar um respeito aí com a mulher casada, não é verdade? Então, senhorita é exclusivo para mulheres solteiras. Agora, nós temos os demais pronomes pessoais de tratamento, que são mais formais, em que recebem essa expressão vossa, esse Vzinho de vossa sempre maiúsculo, seguido lá da outra expressão, né? Então, vossa senhoria, põe aí, funcionários públicos, servidores públicos de modo geral. Então, você quando for aprovado, e será aprovado em breve, será um assistente administrativo da Prefeitura de BH, então o tratamento ideal para você no âmbito do trabalho é de vossa senhoria. Então, vossa senhoria é o servidor ou funcionário público de modo geral, tá? Por que de modo geral? Porque esse mesmo servidor ou funcionário pode e deve ser tratado como vossa excelência se tiver uma hierarquia. Então, vossa excelência, por exemplo, para os juízes, para as pessoas que exercem esse cargo de alta hierarquia. Além da questão política, não é? Que presidente, os deputados, os ministros também são chamados de vossa excelência. Então, vossa senhoria, o servidor público, o funcionário público de modo geral, vossa excelência, o servidor, o funcionário público ou os políticos que desempenham cargo de alta hierarquia. Vossa reverendíssima, para o clero de modo geral, lembrar que o clero é a igreja, então vossa reverendíssima é o clero de modo geral. Aí dentro da questão da igreja, então esses três aqui, ó, nós podemos fazer uma chavinha, os três, são para a igreja. Sendo que a vossa santidade, exclusivo para o Papa, põe lá, vossa santidade, exclusivo para o Papa. O vossa reverendíssima e o vossa eminência para o clero de modo geral, sendo que eu vou chamar de eminência os bispos. Então, reverendíssimo é o clero de modo geral, sacerdotes de modo geral, e eminência quando tem um cargo mais elevado, por exemplo, os bispos, ok? E santidade, o Papa. Majestade para reis e rainhas, majestade imperial para imperadores e imperatrizes, e Vossa Alteza para príncipes e princesas. Então, gente, quando falamos em emprego de pronome, é isso. Como que eu vou empregar os meus pronomes? A prova, ela cobre especialmente os pessoais e os demonstrativos. Emprego dos pronomes pessoais, isso que nós acabamos de ver, tá? Então, emprego dos pronomes pessoais. Lembrar que pronome pessoal são as pessoas gramaticais, as pessoas do discurso, que são três, né? A primeira, a segunda e a terceira. E aí nós temos o pronome pessoal por excelência, eu, tu, ele, nós, vós, eles, que nós chamamos então de pronome reto, que é o emprego quando é função sintática de sujeito. Nós temos os pronomes pessoais, que vão ser empregados na função especialmente de objeto, que são os oblíquos átonos e os oblíquos tônicos, e temos ainda os pronomes pessoais de tratamento. Os pronomes pessoais de tratamento, vocês vão ver mais detalhes na parte de correspondência oficial, beleza? Agora nós vamos voltar para a telinha, que nós vamos falar então agora dos pronomes demonstrativos, conforme eu havia prometido em aulas anteriores. Nós já vimos que demonstrar é apontar, indicar, eu brinco que o dedinho vai junto, né? Aí na tela eu coloquei só para você visualizar os principais pronomes demonstrativos da língua portuguesa. Então, observe que o confronto no emprego vai ser especialmente entre o este e o esse, né? Aqui tem a maior confusão. Nós temos outros exemplos aí, só para você visualizar mesmo, outras palavrinhas que podem, em contextos específicos, funcionar como pronomes demonstrativos. Professora, o, a, os, as, lá embaixo, gente, pode ser pronome demonstrativo? Pode, mas a dica é, esses três aqui, dos três primeiros quadrinhos, são os demonstrativos por excelência. Os demais, quando puderem, ser substituídos pelos de cima. Essa é a dica. Por exemplo, eu falo assim, ó, aquelas duas meninas que entraram na sala são legais. A que entrou primeiro é minha irmã. Então, se eu falo a que entrou primeiro, é como se fosse esta que entrou primeiro, aquela que entrou primeiro. Então, nesse contexto,
tudo em português é o contexto, o azinho funciona como pronome demonstrativo, tá? Então lembrem-se, os pronomes demonstrativos por excelência são os que estão nos 3 primeiros quadradinhos aí da sua tela. Os demais, nós vamos perceber que eles são demonstrativos quando eu conseguir substituí-los pelos demonstrativos por excelência, tá? Então quando eu falo, por exemplo, eu nunca faria tal coisa, quer dizer, eu nunca faria esta coisa, eu nunca faria aquilo, eu nunca faria isto. Então por isso funciona como demonstrativo. Agora nós vamos ver então o emprego desses pronomes demonstrativos. Pessoal, o emprego, quer dizer, o uso dos pronomes demonstrativos, ele vai seguir 3 fatores básicos, tá? Então, o uso, o emprego dos pronomes demonstrativos, ele vai seguir 3 fatores básicos. Um fator que eu vou chamar aqui de espacial ou geográfico, um fator que eu vou chamar de temporal ou histórico e um fator que eu vou chamar de contextual. Uma prova de concurso não vai te perguntar, né, quantos são os fatores que interferem no uso dos pronomes demonstrativos e muito menos quais são. Mas é interessante que você saiba que são 3 os fatores e quais são eles, para você jamais se esquecer daquilo que eu reforço tanto, né? Na língua portuguesa, as coisas dependem do contexto. Então, de acordo com o contexto, é que eu vou saber qual é o momento de usar este, qual é o momento que eu vou usar esse. Mas esse contexto, ele pode ter 3 dicas para nos ajudar. Então, vamos lá. Então, os pronomes demonstrativos, nós vamos ter 3 dicas para facilitar a nossa vida. A primeira é o fator que eu vou chamar de espacial, de geográfico. Gente, é o espaço onde as coisas se localizam mesmo. Por exemplo, vamos supor que eu vou falar a respeito dessa minha canetinha aqui, tecnológica, que me ajuda a escrever na telinha aqui para vocês. A caneta está comigo. Eu, professora Ludmila, estou com a caneta. Ela está pertinho de mim. Então, eu vou dizer esta caneta. Tá muito bem? Na comunicação, nós já vimos lá no iniciozinho do curso que existem os elementos da comunicação. Nós temos aquele que abre o canal de comunicação, aquele que inicia a comunicação, que é o emissor. Nós temos aquele que recebe, né, o receptor, e claro, nós temos a mensagem. Esses são os elementos básicos que nós vimos que existem. Se eu estou falando de um objeto que se localiza no espaço geográfico, por isso fator espacial, fator geográfico, se o objeto está comigo, pertinho de mim, que sou falante, que sou emissor da mensagem, eu vou dizer esta caneta. Então, quando eu digo esta, pessoal, com seus variantes, tá? Este, esta, estas, isto. Então, vale a mesma regrinha do masculino, vale para o feminino, vale para o plural e, é claro, para a forma neutra. Isto é uma forma neutra. Eu posso falar isto é uma caneta, eu posso falar isto é um lápis, né? Então, isto é forma neutra, quer dizer, vale tanto para o masculino quanto para o feminino. Então, a dica é, vamos lá na telinha, são 3 os fatores para empregarmos esses pronomes demonstrativos. O primeiro fator é, então, o fator espacial ou geográfico. Quer dizer que, de acordo com a posição no espaço, é que eu vou escolher o uso desses pronomes. Nós vamos usar, então, este com T, as reticências, então, aquilo que eu expliquei para vocês. Essas reticências significam o masculino, o feminino, o singular, o plural, a forma neutra. Então, este, esta, estes, estas, isto. Lembrando que a forma neutra não tem plural, tá? Quando o objeto estiver próximo ao falante, ao emissor da mensagem, tá bom? E eu vou usar o esse com 2 S's, quando agora estiver próximo a quem? Próximo ao ouvinte, ao receptor da mensagem. Em contrapartida, eu vou usar aquele quando estiver distante de ambos. Ambos quem? O falante e o ouvinte. Então, se o objeto está longe do falante e está longe do ouvinte, nós vamos usar aquele. Olha aí o nosso exemplo. Empreste-me essa sua caneta. Pessoal, eu coloquei o aí entre parênteses só para mostrar para vocês que a caneta não está com quem fala essa frase. A caneta está com quem recebe a frase, está com o ouvinte. Mas, obviamente, que se eu já usei o essa, dispensa, então, a palavrinha aí. Seria redundante, porque se é essa, só pode ser aí, tá bom? Então, o que vai nos interessar aqui, a gente percebeu, ó, vamos destacar sua. Se é sua caneta, quer dizer que a caneta está lá com o meu ouvinte. Então, empreste-me essa sua caneta aí. Então, só para reforçar, nós vamos puxar uma setinha do essa para o aí. Mas, então, não seria necessário usar o advérbio de lugar aqui, tá bom? Pois esta está falhando. Se eu disse esta, é porque ela está aqui comigo. Então, não precisaria de usar o advérbio. E aquela, quer dizer, aquela longe, aquela que está lá, é de outra cor. Perceberam? Ó? Empreste-me essa sua caneta, pois esta está falhando e aquela é de outra cor. Então, está perto de quem fala? Esta. Está perto de quem recebe, de quem ouve? Essa. E o aquela é mais fácil, né? Está longe dos dois, aquela. Beleza, pessoal? Esse é o primeiro fator, então,
espacial ou geográfico. Tranquilo? Agora, na sequência, vamos falar do fator temporal ou histórico. O nome de estudo, ó, temporal ou histórico, quer dizer, de acordo com o tempo, de acordo com a história, né, eu vou usar este com seus variantes quando for um momento presente, ou ainda um futuro bem próximo. E vou usar o esse quando for um passado, então, ó, este para presente e para futuro. Esse para passado, um passado mais próximo, mais recente, e aquele para um passado remoto. Gente, tome nota, põe que remoto é sinônimo de distante. Só lembrar do controle remoto lá da televisão, né? Que eu uso o controle remoto para controlar os canais, o volume, o que for da TV, à distância. Sempre sair lá pertinho da televisão e apertar o botãozinho. Então, remoto significa distante. Então, este para um momento presente ou para um futuro bem próximo. Esse e aquele para passado. O aquele sempre é o mais distante, né? E o esse e o recente. Vamos lá na telinha ver os exemplos? Olha só. Aquela musiquinha que a gente costuma cantar no Ano Novo. Este ano quero paz no meu coração. Então observe, este ano quero paz no meu coração. Por que é este ano? Porque é um momento presente, né? Aquele ano que não tem jeito de eu querer uma coisa para o ano que já passou. Então para aquele ano que está ali, ó, começando naquele momento. Ou então tá pertinho de começar. Se eu canto essa musiquinha lá no dia 31 de dezembro, o ano está, ó, pertinho de iniciar, de começar, né? Então ou é um momento presente, o ano que acabou de se iniciar, ou é um futuro bem próximo. Então, no ano novo, na próxima virada do ano, não vai cantar mais esse ano quero paz no meu coração, é este, momento presente. Então, por isso que eu falo esta aula, esta semana, este curso. Então, no momento presente, este, beleza? Agora, 2010, observe, 2010 é passado, mas é um passado que a gente pode considerar ainda recente. Então, eu vou falar, 2010 foi um ano bom nesse ano. Então, agora eu disse nesse, tá vendo? Porque é um passado, mas é um passado ainda recente. Completei 30 anos. Faltou um Szinho aí, corrijam, por favor. 30 anos. Pois é, pessoal, essa frase é minha de verdade, tá? Em 2010, eu completei 30 anos. Então, faz as contas. A professora Ludmila... 34, quase 35, porque eu completei 30 anos em 2010, mas foi no mês de setembro. Então, eu tenho 34 anos, em setembro, está pertinho, né? Logo, logo eu completo 35. Então, eu sou do ano de 1980, ok? Só uma curiosidade aí, uma interferência a mais. Mas é isso. Então, nesse ano, vamos puxar uma setinha aqui do nesse para 2010, para mostrar, é um passado, mas é então passado considerado ainda próximo, recente. Agora, vamos lá. 1914, assim como 2010, 1914 é um passado, né? Mas é um passado agora mais distante, mais remoto. Foi um ano marcante. Naquele ano, então agora nós vamos puxar uma setinha do naquele para 1914, para mostrar que então um passado bem remoto, bem distante. Naquele ano, iniciou-se a Primeira Grande Guerra. Então, pessoal, no fator temporal é isso. Momento presente, este. Passado, se for próximo, né, mais recente, esse. Se for distante, sempre distante, é o aquele. E agora, para fecharmos os pronomes demonstrativos, vamos ao fator contextual. No fator contextual, que sempre é relevante em língua portuguesa, né, é o contexto, é o uso do termo, nós vamos usar o este de duas formas. Cuidado, porque agora vão surgir dois confrontos para a gente. O fator, veja bem, vamos entender melhor aqui. No fator espacial ou geográfico, e no fator temporal histórico, o nosso confronto era um trio, né? Este, esse, aquele. Agora não. No fator contextual, nós vamos ter dois confrontos distintos. Um da dupla este com esse, tá? Então, olha lá na telinha, ó. Este com esse. E depois a dupla este com aquele. Então, muito cuidado que esse fator contextual, então, gente, ele vai dar trabalho, tá? O confronto do fator contextual vai ser duplo. Nós vamos confrontar o este com esse, e nós vamos confrontar também o este com aquele, tá? Vamos dar uma olhadinha lá para a gente perceber como que vai acontecer esse confronto. Olha só, nós vamos usar, lembra que a gente trabalhou em aulas anteriores, aqueles catáfora e anáfora, aqueles conceitozinhos de catafórico e anafórico, né? Eu dei aquele macete, vamos recapitular? A de anafórico, A de antes. Então, o termo anafórico, ele se refere a um termo que anteriormente já foi citado na frase. Catafórico, você vai se lembrar da sigla CD. Então, catafórico se refere a um termo que vem depois na frase. Os pronomes demonstrativos são os principais elementos de catáfora e anáfora da língua portuguesa. São os principais elementos catafóricos e anafóricos. Então, a regra vai dizer pra gente que nós vamos usar o este com T, quando é algo que ainda será citado, então ele é sempre um catafórico. E já o esse
com dois S's, nós vamos usar como anafórico, tá? Então, olha só, você vai se lembrar que eu te falei assim, ó, tem anafórico e tem antes. Tem catafórico e tem depois. Então, CD, o catafórico é o que vem depois. A de anafórico, A de antes. Então, presta atenção. A de anafórico, A de antes. Aqui repetiu o Azinho. Então, o que repete a letra, olha os dois S's aqui, ó, é anafórico, tá? Só para tentar ficar mais fácil a gente memorizar. A de anafórico, A de antes. C, D, o catafórico vem depois. Então, A de anafórico, A de antes. O que repetiu aqui foi o que repetiu, né? Os dois As vai ser o que vai repetir lá o Szinho, como sendo, então, o termo anafórico. Então, este com T é catafórico, esse com dois S é anafórico. Olha o exemplo, vocês vão entender melhor. A prova será no dia 30 de agosto. Então, presta atenção. A prova será no dia 30 de agosto. Eu já dei a informação. Agora eu quero falar para você não se esquecer dessa informação que eu disse. Então, não se esqueça disso. Então, por que, pessoal, que foi disso com dois S's? Porque eu já falei. Disso o que eu não quero que você se esqueça? Disso aí que eu já falei, que a prova será no dia 30 de agosto. Então, eu já mencionei. Então, disso, põe lá. O que repete é o A de anafórico, é o A de antes, né? Então, esse é anafórico, tá vendo? Agora, eu ainda vou falar. Lembre-se disto, 2 pontos. Só de terem 2 pontos aqui, eu já percebo que eu ainda vou falar, né? A prova será no dia 30 de agosto. Então, agora, por isso que foi disto, agora é catafórico, que é o elemento que vem depois, que eu ainda vou mencionar. Então, cuidado que no fator contextual são 2 os confrontos. Então, esse é sempre termo anafórico, é termo que refere a algo já citado anteriormente. Então, eu tenho que perceber o contexto. Já o catafórico, né, ele antecipa alguma coisa que eu ainda vou citar, geralmente com a presença lá dos 2 pontos, então é o caso do este. Então, se eu já falei, a prova será dia 30, e eu quero que você se lembre de algo que eu já falei, então, lembre-se disso. Se eu ainda vou falar, lembre-se disto, 2 pontos, porque eu ainda vou falar, a prova será no dia 30 de agosto. Ok, pessoal? Belezinha? E agora vamos à telinha para nós fecharmos a última situação, então, desse confronto dos pronomes demonstrativos, agora fechando com o último fator contextual, em que nós vamos confrontar o este com aquele. Para ficar mais fácil, você vai tomar nota, vai registrar aí, que essa regrinha agora, do este com aquele, ela é exclusiva para quando nós temos a citação de 2. Então, 2 elementos, 2 pessoas, 2 seres, 2 coisas, enfim. Se 2 elementos são mencionados, né? Como que eu vou retomar esses 2 elementos? Até para evitar, por exemplo, uma dificuldade de interpretação ou uma possível ambiguidade. Eu vou retomar esses 2 elementos, então, seguindo a regrinha. Este vai ser para o último que eu citei, e o aquele, lembra que o aquele sempre é o mais distante, é o mais longe, vai ser então para o primeiro que eu citei, tá bom? Então, exclusivamente, quando eu tenho um contexto em que eu citei 2 elementos, sejam 2 coisas, 2 pessoas, enfim, citei 2 elementos, eu quero retomar ao último citado, eu retomo com este. Eu quero retomar o primeiro, então, que está mais distante, eu retomo com aquele. O aquele sempre é mais distante. Olha o nosso exemplo. Carlos e João são irmãos. Este é mais velho que aquele. Gente, uma pessoa que ouve essa frase, que lê essa frase, que não tem conhecimento gramatical, não vai saber quem é mais velho que quem. Então, veja bem, Carlos e João são irmãos. Então, eu citei 2, né? Eu citei Carlos e eu citei João. E falei que eles são irmãos. Agora, para eu não ter que repetir, então lembre-se que a anáfora e a catáfora ajudam a evitar repetição. Para eu não ter que repetir, eu vou usar no lugar da repetição os elementos anafóricos e catafóricos. Mas eu tenho que saber bem claramente como usar como empregar, né, esses elementos para não ter uma frase expressando algo errado. Se o mais velho é João, então eu me refiro ao último citado através da palavrinha este, ó. Então, este, né, que é João, é mais velho que aquele. Então, aquele é o que está lá atrás, o primeiro que foi citado lá longe, que foi Carlos. Então, quando eu falo que João e Carlos são irmãos, este é mais velho que aquele, quer dizer, então, que João é mais velho do que Carlos. Então, percebam que eu evitei a repetição dos nomes, mas eu tenho que saber a regra gramatical, senão eu vou dar uma informação errada. Então, galera, é isso. Emprego no edital, quando diz respeito ao emprego das palavras, é especialmente pronome e verbo. Só que dentro de pronome, especialmente os pronomes pessoais e os pronomes demonstrativos. Em pronome pessoal, saber a função deles e lembrar também de colocação pronominal, mas a gente já viu isso em tópico separado, tá? E dentro de demonstrativo,
é principalmente o confronto do este com esse e com aquele. Então, quantos são os fatores? 3. Vamos recapitular o jogo bem rápido aqui. Fator espacial ou geográfico, este perto do falante, esse com 2 S's perto do ouvinte e aquele sempre ideia de distância, né? Distanciamento de ambos. No fator temporal ou histórico, este é um momento presente ou um futuro próximo, esse é um passado mais próximo, mais recente, e aquele é um passado mais remoto, lembra que remoto é distante. E no fator contextual são 2 as regrinhas. A regrinha mais geral, que diz que eu vou usar o esse, né, o elemento anafórico, quando eu já mencionei, e eu vou usar o este, o elemento catafórico, quando eu ainda vou mencionar. E tem ainda aquela regrinha mais específica, que é exclusiva de quando a gente cita 2 termos, né? Citei 2 termos, o último citado, este. O mais distante, sempre o mais distante, com a ideia de aquele. Beleza? Tranquilinho? Então é isso, pessoal. Agora, o nosso último capítulo. Aguardo vocês. É imperdível. Até lá, pessoal.